Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Esse problema, ele surgiu desde os povos antigos, desde os egípcios, da Grécia Antiga. Tales de Mileto foi um dos precursores desse assunto, quando calculou a altura da pirâmide, da grande pirâmide do Egito. Pitágoras, seu discípulo, deu continuidade a esse assunto. Coube a Pitágoras a prova, a demonstração do teorema que hoje leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Inicialmente, vamos fazer uma revisão sobre esse assunto. O Teorema de Pitágoras se aplica a um triângulo retângulo. Triângulo retângulo porque possui um ângulo reto. E os outros dois ângulos são ângulos agudos. Vamos chamá-los de beta e alfa. Só para recordar, ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é que eu estou chamando por A, é a nossa hipotenusa. É sempre o maior lado. E os outros dois, que eu vou chamar por B e C, são os nossos catetos. O Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não vamos nos prender aqui à demonstração desse teorema, apenas vamos utilizá-lo. Bom, essas três medidas podem ser comparadas, podemos obter razões entre elas, e essas comparações são as chamadas razões trigonométricas. Claro, essas comparações são feitas em função de um determinado ângulo. Nós vamos tomar como base um dos ângulos agudos para fazer essas comparações. Então, antes, vamos diferenciar dois nomes aqui. O primeiro nome que nós vamos diferenciar é o cateto oposto e o segundo é o cateto adjacente. Aprenderemos aqui a identificar quando um cateto é oposto e quando um cateto é adjacente a um determinado ângulo. Então, a palavra oposto significa em frente. Nos dá a ideia do cateto que vai estar em frente àquele ângulo que nós vamos relacionar. E a palavra adjacente significa, vai nos dar a ideia de estar do mesmo lado que o nosso cateto. Ele vai estar formando aquele ângulo juntamente com a hipotenusa. Vamos observar na figura a seguir. Temos aqui, então, o cateto B e o cateto C. Olhando para o ângulo alfa, então, em relação a alfa, nós temos que o cateto que está em frente àquele ângulo é o cateto C. Então, falamos que C é o cateto oposto ao ângulo alfa. O cateto B está do mesmo lado que o ângulo. Ele, junto com a hipotenusa, forma esse ângulo alfa. Então, B é o cateto adjacente a esse ângulo alfa. Então, fica da seguinte forma. Em relação a alfa, C é o cateto oposto e B é o cateto adjacente. Uma vez que a gente sabe diferenciar quando um cateto é oposto ou adjacente ao ângulo, a gente pode falar, propriamente dito, sobre as razões trigonométricas, sobre essas comparações. Vejamos quais são elas. Então, vamos lá? Chamamos por seno de um ângulo
a medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. O cosseno de um ângulo agudo no triângulo retângulo é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente do ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então são essas razões, essas comparações, que são as chamadas razões trigonométricas. Essas são as três principais razões trigonométricas. Depois nós veremos mais. Acompanhe comigo na figura ao lado o que nós vamos resolver. No triângulo ABC, de hipotenusa A, catetos B e C, vamos determinar então quem é o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos alfa e beta. Então, como vimos anteriormente, o seno de um ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. No nosso triângulo, de acordo com o posicionamento, o cateto oposto a alfa, é o que está em frente a ele, tem medida C. E a hipotenusa é quem está em frente ao ângulo reto, em frente ao ângulo de 90 graus, nós denominamos por A. Então, C sobre A é a medida do seno de alfa. Vamos mudar para o ângulo beta, olhando agora para beta. O cateto oposto a beta é o que nós chamamos de B. Ele tem medida B. A hipotenusa não muda o seu posicionamento, é sempre quem está em frente ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa mede A. Então, seno de beta é B sobre A. Façamos agora o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, como nós já vimos, é o cateto adjacente. É aquele que está do mesmo lado que o ângulo. Então, em relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente, que forma o ângulo junto com a hipotenusa, é B. E a hipotenusa mede A. O cosseno de beta, olhando para beta, o cateto adjacente a ele é C e a hipotenusa é A. Então, o cosseno de beta é C sobre A. E a tangente, Silvio? Bom, a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Olhando para alfa, o cateto oposto a alfa é C e o cateto adjacente é B. Então, a tangente de alfa é C sobre B. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E para beta, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Então, em relação a beta, a tangente dele é B sobre C. Com este quadro, você pode observar algumas coisas interessantes, algumas curiosidades que nós vamos falar em aulas futuras. São elas: observe a medida do seno de alfa e a medida do cosseno de beta. Ambas têm medida C sobre A. Também, o seno de beta e o cosseno de alfa. Ambas têm medidas B sobre A. E observe a tangente desses ângulos. A tangente de alfa e a tangente de beta. Uma é C sobre B e a outra é B sobre C. Uma é o inverso da outra. Então, nós temos aqui questionamentos que nós vamos explicar mais à frente. Como, por exemplo, por que o seno de alfa e o cosseno de beta têm a mesma medida. Mas, Silvio, para que isso vai me ajudar? Onde é que eu aplico isso no meu dia a dia? Veremos na figura a seguir. Então, acompanhe o nosso exemplo. Temos o triângulo ABC com os catetos 3 e 4, os ângulos alfa e beta, e eu proponho calcular seno de alfa, cosseno de alfa e a tangente de beta. Lembre que para você calcular o seno e o cosseno, você precisa do cateto oposto, do cateto adjacente e também da hipotenusa. E o problema não te fornece isso. Então, inicialmente, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para poder fazer o cálculo dessa hipotenusa. Acompanhe comigo. Sabemos que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa aqui
é representada pelo segmento de reta BC, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, só desenvolvendo, temos que BC ao quadrado é igual a 9 mais 16. BC ao quadrado é igual a 25. Significa que BC é igual a raiz quadrada de 25. E, nesse nosso caso, BC vale 5 unidades. Então, descobrimos a hipotenusa desse triângulo. E agora já temos condições de responder os questionamentos. O seno de alfa é o cateto oposto a alfa. O cateto oposto a alfa é 3, sobre a hipotenusa que acabamos de calcular, que vale 5. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa. O cateto adjacente a alfa mede 4, sobre a hipotenusa, que vale 5. E a tangente de beta, olhando para a beta, a tangente é o cateto oposto, 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Pronto, está resolvida aí a nossa questão. Um forte abraço e até nossa próxima videoaula.